Então, a partir desse momento, estamos online, gravando, e ao vivo para o Brasil todo. Pessoal, boa noite para todo mundo. Para quem entrou agora, não demos oi. Fica à vontade para comentar, para perguntar qualquer coisa, fazer seus comentários. A gente está fazendo essa sequência de lives, né? Conversando, chamando pessoas para compartilhar junto com a gente os conhecimentos, as experiências. Estamos aí fazendo um estudo do livro do Leon Denis, Fala aos Jovens. E a cada semana a gente tem um tema que a gente vai convidando pessoas para a gente comentar. Nessa semana, convidados ilustres Príncia e a Juliana, de Franca, estão aqui para ajudar a gente nessa empreitada de mais uma hora nessa quarta-feira. Oi, gente. Por favor, fala aí, se apresentem. Eu sou a Príncia, eu sou aqui de Franca, então, né, o Luca falou. E eu estou super animada para a gente conversar hoje. Acho que o tema é bem legal e acho que dá para a gente falar várias coisas importantes aí. Vamos ver o que vai sair. Obrigada pelo convite, gente. Sempre um prazer. Prazer é nosso. Boa noite, pessoal. Eu sou a Juliana e também sou de Franca e estou junto com a Príncia como assessora, né, da terceira assessoria. E o tema é muito bom, a gente gostou bastante. Acho que vai ser legal. O tema de hoje, Missões Juvenis, né, do livro Leon Denis Fala aos Jovens. Capítulo 5, né, se eu não estou enganado, do livro, ou não? Né, Jéssica? Missões Juvenis. Vamos aceitar o pessoal aqui, Alessandro entrando também. Pegando um pouco pelo tema do livro aí, o que eles estão passando, vocês têm algo que vocês acharem interessante, que querem comentar de específico, que vocês acharam assim, relevante para a gente passar agora? Então, para a gente começar, né, esse tema, né, eu não conhecia esse livro, na verdade. Sim. Mas já vi falar super assim do Adeilson Salles, inclusive estou para ver alguma coisa, porque tanta gente falando, né? Deve ser legal. E aí eu achei importante assim, algumas coisas que ele colocou, né? Porque ele usa, na verdade, um trecho de um livro do Leon Denis, que eu gosto bastante, que é o problema do ser, do destino e da dor, né? Uhum. E aí, nesse capítulo, ele começa falando aí pra gente sobre vários aspectos que eu acho que a gente dá pra gente conversar bastante, assim, né? Primeiro, ele fala sobre as características ou os potenciais de cada indivíduo, né? Vou falar de uma forma geral, assim, o que eu achei, e depois a gente vai entrando nos itens mesmo, assim. Sim. Mas primeiro ele fala sobre essa questão, né, das nossas habilidades individuais, assim, né? E aí depois ele vai levando isso para uma forma mais ampla, né? Então ele começa a colocar essas habilidades individuais, como que elas colaboram, né, para as pessoas que a gente convive, principalmente dentro da nossa família. Né? Então achei bem interessante que ele coloca esse ponto de vista, né, como se a gente fosse tipo a Liga da Justiça, assim, né? Esse jeito de falar com o jovem, né, de trazer assuntos que o jovem tem completa noção, né, daquilo que está acontecendo, ele trazer isso para o livro, pela essa linguagem, ajuda a gente a conversar com os jovens, né, e ajuda os jovens a entender toda a situação que ele quer passar, toda a informação que ele está querendo passar. Isso é maravilhoso. E você comentou dessa questão, né, da família. A gente vem falando em todas as lives que a gente tem feito aqui, a Bruna tem falado, todo o pessoal das outras lives, que a família é o primeiro lugar, sempre foi, sempre vai ser o primeiro lugar para a gente colocar esse nosso protagonismo, né, de tudo que a gente está lendo, que ele está colocando no livro. Oi, gente, boa noite. Quem é? Oi, Super animadas aí. Oi, meninas, estava com saudade de vocês. Então. Também, hein? Coisa linda. Muito bem, estou só dando um oi aqui, esse estudo realmente está lindo. Leon Denis foi muito bem, vamos dizer assim, retomado, né, pelo Adeilson, porque
Eu estava falando ainda hoje com o Marco, da Fraterna, a importância do jovem, que a gente diz, na verdade. Eu vou dizer uma coisa, para minha casa espírita, sou jovem. É engraçado que eu chego lá na minha casa espírita e eles falam assim para mim, você que é jovem, você precisa levar isso à frente. Então, assim, quando a gente fala do jovem, essa relatividade aí do que é jovem, o que a gente está falando é da ação, né? É da atitude. O que ele está falando aqui no estudo das missões juvenis, na verdade, é que, assim, enquanto a gente tem força para trabalhar, força para fazer, força para mudar, para transformar, a gente tem que fazer. Porque a gente sabe que as gerações dos mais idosos aí, eles têm, mesmo dentro da doutrina espírita, eles têm outro olhar. Eles têm outro pensamento, eles enxergam a doutrina de outro jeito, eles tentam aplicar a doutrina nas casas de outro jeito, e aí eles ainda têm a ideia de que o jovem só vai ser suficientemente estar pronto para trabalhar na casa quando ele tiver seus 45 anos, sei lá. Entendeu? Então, a gente tem que transformar isso. Se a gente está vendo em Rio Preto, aí só dando essa introdução para vocês continuarem aí, porque eu estou ajudando várias casas a transmitir, então daqui a pouco eu estou saindo, eu vim só curtir um pouquinho vocês, mas eu penso que a essência disso tudo é a gente perceber que já tem jovem acontecendo nas casas espíritas. Já tem jovem sendo, inclusive, praticamente dirigente de casa espírita. Já tem jovem à frente de departamento, já tem jovem fazendo ações que fazem com que a casa espírita se destaque no sentido de atender os seus participantes, seus colaboradores. Então, é muito legal ver que esse movimento está crescendo. Vocês devem estar percebendo também, as meninas estão aqui com a gente, é legal compartilhar, todo o pessoal que está entrando. Toda semana, na programação do canal do YouTube da USE, eu estou pondo um jovem para fazer uma palestra. Por quê? Porque se você deixa do estado normal das coisas, parece que eles pensam que só quando tem encontro de jovens que o jovem vai poder falar, vai poder saber alguma coisa, estudar, e que só pode falar para jovem. Vou dizer uma coisa, eu tive semana passada e semana retrasada 2 jovens fazendo palestra, que eu tive tanta pessoa me mandando mensagem, nossa, Sandrinha, que legal, que postura legal, que fala legal. Então, assim, é legal a gente ir desbravando, a gente ir quebrando. E aqui em Rio Preto, principalmente, com essa aliança que a gente fez aí do DM agora com a comunicação, eu sinto que a gente está conseguindo aí invadir mais, não só as casas, o trabalho e a rede social, porque a gente precisa de pessoas que acreditem nisso. O Adeilson acredita, e é por isso que ele comprou essa ideia, e a literatura dele está em cima disso, está pautada nisso. Pode continuar, gente linda. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Amo. Valeu, Sandrinha. Pegando o que a Princesa acabou de falando, né, a gente tem, pelo menos isso a gente sente aqui, isso vocês vão poder falar aí das casas que vocês frequentam, né, acredito que seja parecido com o que a gente tem percebido aqui, por um lado tem todos esses jovens que a Sandrinha está falando, né, que está tendo esse movimento, que está fazendo, e a gente ainda tem essa missão, eu acho, de pegar os outros que não estão, né, fazendo o protagonismo da sua vida e fazer eles participarem, fazer esse movimento cada vez ter um volume maior de jovens. Né? Nossa função aqui é passar um pouquinho dessa experiência, chamar a atenção deles para que a gente consiga fazer esse movimento crescer. Fazendo esse movimento crescer, eles começam a ter informações, a gente começa a ter esses pequenos heróis aí da sua vida, né? Colocando a doutrina e tudo aquilo que a gente aprende nas nossas vidas, aplicando realmente, né? E isso que está acontecendo aqui, a gente está tentando fazer esse trabalho, que é difícil, é demorado, mas que a gente, de pouco em pouco, a gente vai vendo o resultado. E é o que o DM, né, em todas das suas casas, das suas cidades, dos seus departamentos, fazem em cada local. Isso vocês podem falar aí em Franca como funciona, que vocês têm um grupo grande também, né, já há muito tempo, já unido, vocês podem falar bastante como isso está acontecendo aí. Eu não vou deixar a Ju falar, né, hoje. Mas aqui em Franca, assim, é bem nesse sentido, assim, né? Eu acho que de uns tempos para cá, assim, o jovem ele vem sendo
colocado em situações igual a Sandrinha falou ali, né? Ele está tendo muitas oportunidades e eu vejo que a galera está aproveitando muito, assim. Então, tipo assim, no meio da galera você descobre gente, assim, com potencial, assim, com habilidade que você nem imaginava, né? Então, eu acho que isso é uma visão que as pessoas devem ter, né? E aí eu considero, a gente está falando sobre jovem, mas eu considero que a gente precisa começar a enxergar potencial em todas as pessoas, independente da idade que elas tenham, assim. Eu acho que essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem e que a gente deveria desenvolver melhor, assim, enxergar as habilidades das pessoas e ajudar as pessoas a desenvolver essas habilidades. Sim. Porque o maior problema que eu vejo, às vezes, é que a própria pessoa não enxerga a habilidade que ela tem. Então, quando vocês falam de, é super legal participar dos eventos, super legal fazer... Por que é super legal, né? Porque a gente começa a entrar em contato com a gente em situações diversas, às vezes das situações que a gente vivencia normalmente. E nessas situações é onde a gente vai descobrindo os nossos potenciais. Então, de repente, a gente sabe fazer uma coisa linda que a gente nunca imaginou que a gente soubesse fazer. Então, tipo assim, eu fico pensando na minha vida mesmo, assim, né? Na juventude, assim, aqui em Franca, tipo assim, comecei já faz vários anos, assim, né? Não sou de berço espírita, não tenho... Quando eu era novinha, assim, eu fui católica durante muito tempo. E aí, depois, quando eu comecei a participar no espiritismo, tipo assim, tinha coisa que, nossa, morria de medo, assim, de fazer. Por exemplo, falar em público. É uma coisa que eu fui desenvolvendo na minha trajetória dentro da doutrina espírita foi dar palestra. Que aí, no meio do caminho, eu descobri que eu amava dar palestra. E era a coisa que eu mais gostava da palestra. E eu não sabia disso. E aí, conforme eu fui me integrando com as coisas, eu fui descobrindo esse potencial. Então, eu acho que é justamente isso, né? A gente descobrir a nossa super força, né? Ver como é que a gente vai desenvolver ela, né? Sim, com certeza. Às vezes essa coragem que o jovem tem de começar a experimentar coisas novas dentro da doutrina traz esses novos missionários que a gente tem, né? Enquanto ele não fizer a primeira palestra, enquanto ele não fizer o primeiro estudo, enquanto ele não tiver essa força de vontade, a coragem de buscar coisas novas dentro do meio que a gente está propondo, vai ficando difícil, né? Então a gente precisa encorajar os jovens a fazer todas essas mudanças, como você teve aí, agora adora fazer palestras, como tem muitas pessoas que adoram fazer muitas coisas em pontos diferentes, e isso traz a nossa união, né? Eu acho que é questão de superação, né? Eu também, eu falo assim, falo pelos cotovelos, né? Mas mesmo assim, quando vai fazer alguma coisa, falar em público, às vezes a gente fica com vergonha. Mas eu falo para os jovens, porque eles sempre têm muita vergonha de fazer uma prece, de fazer qualquer coisa, né? Eu falo, gente, é praticando que a gente aprende, a gente aperfeiçoa, né? Então, quanto mais a gente vê a oportunidade de falar, né, no meio de outros jovens, de fazer prece, de fazer qualquer coisa, a gente vai perdendo a vergonha, né? Então, e essa questão da palestra é exatamente isso. A Jéssica acabou de falar, brincando aqui, que ela também morre de vergonha de fazer coisa ao vivo, de falar em público. Eu falei, mas você aprende sendo tacada aos leões e aprendendo na prática. É assim. Mas eu acho que o protagonismo, ele entra muito nisso, porque sim, para desenvolver esses potenciais, e para mim também, quando eu entrei no espiritismo, foram várias descobertas sobre mim mesma, que mudou completamente minha vida, mas porque eu tive a oportunidade do protagonismo, tanto na minha casa espírita, quanto depois no DM, né? Porque só a participação, né, assim, ficar lá só como ouvinte, né, às vezes não vai trazer para o jovem essa experiência, né, de contato com suas próprias potencialidades. É por isso que a USE ela é até pioneira, né, nessa questão do protagonismo do jovem perante as outras federativas, que é muito importante. A USE traz essa oportunidade para todo mundo, né? Estar ali presente nos eventos e participar. E quanto mais oportunidade a gente conseguir promover,
mais jovens a gente vai conseguir descobrir aí, né? Como o próprio tema hoje que a gente está tratando aqui, às vezes o jovem vê no palestrante, vê em quem está dando a oficina, um herói, como ele está colocando aqui. E é uma pessoa que participou, achou legal, teve essa coragem, esse protagonismo de querer fazer uma coisa diferente, querer participar e descobriu que aquilo é maravilhoso e que ele quer fazer pelo resto da vida, né? Então a gente tem que dar esses exemplos para o pessoal mesmo, para a gente descobrir mais jovens que querem fazer isso, querem começar a ter esse pontapé aí inicial e partir. Falou, não, vou fazer, vou experimentar e acabar gostando como a gente gosta de estar trabalhando no meio. Quando fala de protagonismo, eu sempre cito os eventos, as comes, né? Porque não tem exemplo melhor. Quem monta os temários são os jovens, quem faz as artes são os jovens. Então, toda vez que eu preciso falar de protagonismo juvenil, eu sempre falo da Come por causa disso. Eu acho muito legal. Quem monitora são os jovens, então não tem exemplo melhor, né? Muito legal. Verdade. E outro ponto que é muito interessante que o texto traz, ele fala da junção desses potenciais, né? Então, cada um do grupo vem com um potencial diferente, desenvolve um potencial diferente, mas a junção desses potenciais, né, que lá dá o exemplo dos heróis, da junção dos heróis, né? Cada um traz ali a sua força. E olha como que isso é importante para o movimento como um todo, né? Uma peça que falta, né? É um talento ali que está faltando. Então, o trabalho não vai ser o mesmo. O trabalho desenvolvido não vai ser o mesmo quando falta alguém. A gente que trabalha na montagem de eventos sabe como uma pessoa que sempre esteve ali presente falta, a gente sabe como isso atrapalha toda a organização de evento. Aquela pessoa realmente faz falta em cada organização. Né? É um talento que a gente perde ali naquele momento, claro, mas é um talento que sempre nos faz falta. Fala, Princesa. Não, que eu acho interessante, assim, né, que o texto ele fala sobre grupo, ele fala sobre grupo familiar, assim, né, mas eu acho que a gente pode estender esse grupo familiar para diversos tipos de grupos, assim, né, a gente não precisa se ater só a isso, assim. Mas eu acho super interessante isso, né? A gente está falando de evento, mas quando a gente pensa na nossa mocidade, né, no grupo que a gente faz parte, você vê que cada pessoa tem uma característica muito particular, assim, e a pessoa contribui de alguma forma, assim, cada um com a sua individualidade, assim, né? E aí tem até uma fala que eu gosto bastante, foi até o que a gente usou. O pessoal pode me ajudar aí, que a gente falou sobre isso na prévia. Vou falar e depois vocês me lembram aí qual prévia que foi. Mas que a gente conversou bastante sobre qual que é a palavra que você veio trazer para o mundo, assim. Porque cada um de nós... na Kombi de Barretos. Então, qual que é a sua palavra, né? Então, quando ele fala sobre missões juvenis, isso me veio à cabeça o tempo inteiro. Então, qual que é a palavra que eu vim trazer para o mundo, sabe? O que eu tenho de especial que eu vim para trazer para esse grupo que eu faço parte, né? Em todos os grupos que eu faço parte. Então, eu acho que isso é uma reflexão que, às vezes, a gente demora um pouco para se ligar, assim, que é importante, e que às vezes a gente deixa passar batido, assim, né? A gente passa a vida meio numa água morna, assim, sem desenvolver nada. E daí a gente começa a perceber que a gente tinha uma coisa em nós, assim, que a gente era a palavra que a gente tinha para dar para o mundo e às vezes a gente está segurando ela, né? Então esse livro me fez refletir um pouco sobre isso, assim, né? Sim, era pra gente quanto tempo a gente perdeu, que a gente não estava ainda já nesse meio, né? Trabalhando naquilo, fazendo aquilo que gostava. A gente lembra para trás e fala, nossa, mas eu podia estar fazendo isso faz tanto tempo, né? Podia estar trabalhando naquilo que eu gosto há tanto tempo e estava enrolando, às vezes, pensando em outras coisas. Claro que a gente tem sempre sua fase para entrar, a gente sempre está no lugar certo, na hora certa que a gente precisa, né? Na nossa programação. A gente fala lá, que você até comentou, a parte do livro, que a gente sempre programa em que família que a gente vai estar, com quem a gente vai estar, para tentar colocar as nossas dificuldades num plano em que a gente consiga tentar resolvê-las, né? E aí depende muito do jovem tomar essa iniciativa de ter um foco na vida e conseguir fazer toda essa programação dar certo,
né? E aí, entre esses casos que a gente consegue trabalhar a participação do jovem dentro da família, colocar em prática, os eventos nos ajudam a colocar o jovem no foco, né? Ajuda o jovem e ajuda a gente, né? Sempre. Assim, eu tenho uma coisa que eu fico refletindo, assim, vocês podem falar sobre isso também, assim, né? Mas eu acho que eu fico pensando muito sobre essa via de mão dupla, que é a nossa vida, assim, né? Porque se a gente tem alguma coisa para levar, né? Se a gente tem uma característica importante, e que é o que ele fala no livro, né? Que cada um dentro da família contribui com uma característica, né? E aí um aprende com o outro, né? E aí eu vejo que em alguns momentos, né, tipo assim, aquele membro que é mais jovem na família, né, ele fica ali, tipo assim, meio relegado a, você é jovem, né, então, tipo assim, não tenho nada a aprender com você porque você é jovem, né, então, Sim. Então eu acho que isso, assim, muitas famílias já, claro que já tem uma outra visão, mas eu ainda vejo isso acontecer. E aí a gente está falando de família, mas eu ainda vejo isso acontecer, por exemplo, dentro do movimento, né? Então, é lógico que a gente tem iniciativas incríveis, igual a Sandrinha acabou de falar, de abrir portas para os jovens, e eu acho que isso é o papel mesmo de nós que já somos um pouco mais velhos, né, Sandra? Acho que esse é o nosso papel mesmo, né? Eu tento fazer isso o máximo possível, assim, de colocar as pessoas nas situações, né? Abrir as portas que a gente teve abertas lá atrás e a gente conseguir fazer isso. Mas eu fico pensando isso, que às vezes ainda tem um pouco de, sabe, um pouco desse, não vou dizer que é um preconceito, mas às vezes a gente fica enxergando isso, que ele tem pouca idade, mas aí a gente esquece que ele é um espírito, na verdade, que já pode ter muito mais idade que nós mesmos, né? Sim, sim, sim. Fico pensando sobre isso. É que a gente tem que começar, isso é uma dica para nós que, né, que às vezes estamos na frente de movimentos, estamos na frente de eventos, a gente parar para pensar um pouquinho, né, no outro que está ali às vezes aprendendo, ou querendo participar junto, querendo estar presente junto com a gente às vezes não coloca ele porque, será que ele vai saber falar? Será que ele vai conseguir contribuir com alguma coisa? E às vezes é uma pessoa que realmente está ali disposta a dar, disposta a começar, como alguém deu oportunidade para a gente lá atrás, né? Quando a gente não sabia nada, quando a gente estava tentando começar, alguém deu oportunidade para a gente. E às vezes eu vejo às vezes acontecendo em alguns eventos, não por maldade, não por falta de interesse, não como a gente sabe que acontece o evento, né? Muito rápido, muito em cima da hora. Às vezes batendo papo com as pessoas a gente não consegue lembrar nisso, mas a gente precisava, né, dar um pouco mais de oportunidade para quem é um pouco mais jovem que a gente naquele momento, naquele lugar, né, que talvez ele possa trazer alguma coisa muito importante para a gente que contribua muito. Estava lembrando daquela frase que é famosa, assim, muita gente fala sobre, principalmente quando a gente está entrando no movimento ou quando a gente recebe o primeiro convite, né, para trabalhar, que é aquela que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? E aí, sim, eu fico refletindo dentro do trabalho que a gente faz que é tipo um ciclo isso, né? Você entra porque você tem algum potencial ali que está latente. E aí esse potencial ele vai se desenvolvendo ao longo do trabalho. Então você vai se capacitando ao longo do trabalho. Quando eu era diretora do DM Franca, quando eu entrei, eu estava muito ansiosa. Eu falei, gente, não dou conta. Por que me escolheram fazer isso? Que loucura que é essa? Nunca imaginei isso na minha vida. Olha eu aí. Então, e aí eu estava bem perdida. E aí uma amiga minha que já tinha sido diretora do DM Franca conversou comigo assim, bem animador, né? Ela falou assim, Ju, a hora que você aprender, você sai. E aí, assim, isso, tipo, é a frase da minha vida para toda nova função que eu tenho ou algum trabalho que eu vou executar, porque é verdade. O aprendizado ele vai fazer parte do processo. Não adianta a gente achar que a gente entrou já dominando tudo. Não. Mesmo que você domine determinada coisa, dentro daquele espaço de tempo, naquela função, vai ser diferente, porque as necessidades vão ser outras.
E aí, de qualquer forma, a gente tem que se adaptar e aprender várias coisas novas, porque senão não tem sentido, né? A gente só entra nos trabalhos para aprender e para crescer. Sim. E a gente não está ali à toa. Em nenhum trabalho a gente não chega à toa, a gente não cai de paraquedas em nenhum trabalho, em nada, né, na nossa vida. Exatamente. Então a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo, sempre. E aí, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Que nem até a Juliana comentou também, eu pego muito nisso da questão da gente ser protagonista mesmo. Eu falo isso para os jovens, né? Às vezes os jovens, a gente falou de família, falam de algum problema com a família, mas eu tenho um problema com os meus pais, não me dou bem com o outro, falou assim, mas e você? Meu pai não conversa comigo direito. Eu falo, mas você tenta conversar, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem essa mania de ficar querendo que os outros façam a mudança, em vez da gente começar a mudança, né? Então, eu foco muito nisso do protagonismo, porque é como se, acho que essa encarnação nossa é como se a gente estivesse escrevendo um livro, né? E a gente quer ser protagonista desse livro, a gente quer ser um coadjuvante. Então, de repente, é um livro que a gente lê, eu falo, gostei muito desse personagem principal, não, né? Meio xoxo, não aconteceu nada, ou a gente quer ser aquele livro que você lê o personagem e fala, nossa, quero me inspirar nessa pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem que ser protagonista e querer mudar. E eu achei muito legal essa comparação do Adeilson, como todos os temas que ele fala de comparar com super-herói, que é bem isso, né? Acho que a gente tem que aproveitar, se conhecer, né, da questão da reforma íntima, saber quais são as nossas potencialidades e a gente trabalhar nisso e tentar ajudar as outras pessoas, né, seja no departamento de mocidade, acho que seja dentro da nossa família, a gente ajudar com as nossas potencialidades, cada um com a sua qualidade, é o que faz o todo, né, que ele fala no capítulo, né, da união. Eu acho que é isso. Ai, gente, eu achei tão linda a parte que ele fala que né, os super-heróis aí, um joga teia, né, outro, cada um com suas particularidades. E aí ele vai falar assim, né, quais são os nossos poderes? Os nossos poderes é você ser gentil, é você trabalhar no bem, né, você fazer uma caridade. Quais são os nossos vilões? A gente combater tudo isso, né, o nosso mau humor, o ódio, até a própria insegurança. Então, tudo que a gente vai combatendo são os nossos vilões. Então, como que a gente é protagonista? Como que nós agimos como super-heróis? Quais são os nossos poderes? É quando a gente consegue agir de acordo com o bem, né? Eu achei muito bonito ele falar nessa parte. Que os nossos poderes são as ações que a gente tem no bem. Com certeza. Eu tô só falando, se a galera quiser comentar, Pode falar. Né? entra no meio aí e conversa, gente, porque senão a gente vai conversando aí. Mas isso que a Jéssica tá falando, assim, para mim, né, eu vejo de uma forma assim, que a gente, tipo assim, a gente tem, né, todas as características, essas virtudes, né, essas habilidades que a gente tem aí para desenvolver, e muitas vezes, assim, e aí tem um livro, eu não vou lembrar agora o nome do livro, ele nem é um livro espírita, assim, mas ele fala um pouco sobre isso, né? Que a gente encontra sempre uma resistência. Então, sempre que a gente quer desenvolver uma coisa que vai ser positiva para nós e positiva para os outros, né? De alguma forma, a gente vai encontrar uma resistência, né? Então, tipo assim, né? Aquele negócio, todo dia que eu tenho que acordar cedo para ir para a mocidade, a Guerra e a Arte, a Guerra e a Arte de quem? Do Steven Pressfield, eu acho. E aí é muito interessante, né, que ele fala um pouco sobre isso, né, que a gente sempre vai encontrar uma resistência. Então, aquele negócio, tem que acordar cedo para ir na mocidade. Aí surge mil empecilhos, porque aqui em Franca, eu não sei aí, né, mas aqui em Franca as mocidades todas, a maioria delas são no domingo de manhã. E aí chega no domingo de manhã... Mãe de Alisé também.
E aí chega no domingo de manhã, é complicado, né? E aí você encontra 1000 motivos para não ir na mocidade naquele dia. E aí eu fico refletindo sobre isso, falando de mocidade, né, mas falando de tudo que a gente tem na nossa vida, assim, que a gente quer desenvolver. A gente sempre vai encontrar uma resistência, né? E isso é uma coisa natural, né? Para fazer a gente ter mérito pelas conquistas que são nossas, né? Então, a gente precisa ter também essa persistência, né, para conquistar as coisas. Então, essas virtudes que a Jéssica está falando, não são virtudes que a gente vai, eu costumo falar assim, que vai chegar um pacotinho no correio e toma, né? Não é assim. Então, a gente sabe que, por exemplo, se a gente, eu uso sempre esse exemplo que eu acho muito legal, que as nossas preces, assim, para mim, prece é um negócio sempre perigoso, né? Não só para você. Porque a gente tem uma tendência, né, de pedir nas nossas preces, sempre pedir. E quando a gente pede, né, existe aí, né, Deus faz todo um trabalho, né, para que a gente receba aquilo que a gente pediu. Então, por exemplo, se a gente pede lá para Deus, né, ai, Deus, eu queria tanto ter mais paciência, né, desenvolver a virtude da paciência. Aí não vai chegar um pacotinho na porta da nossa casa de paciência. Acordou como Gandhi, é o cara mais paciente do mundo no outro dia. Não vai acontecer, né? Então, o que vai acontecer? Na sua vida vai começar a surgir N possibilidades de você desenvolver a paciência. E aí, nem sempre essas possibilidades vão ser muito legais. Então, vai ser, tipo assim, às vezes naquele dia vai ser o dia que a gente mais vai se irritar com tudo, justamente porque a gente não tem paciência. Então, eu fico pensando sobre isso, que a gente sempre vai encontrar essa resistência, mas que a gente precisa persistir, né, para desenvolver aquilo que é o nosso, vou usar esse termo, né, aquilo que é o nosso sonho, que é o nosso ideal, que a gente acredita que a gente tem de possibilidade, a gente tem que persistir, né, porque se a gente só caminha 2 passos e desiste, né, às vezes as coisas boas estão por aí. Jesus ou qualquer evangelho que você pegar, todo mundo que foi uma pessoa importante para a gente, né, um ser importante, sempre diz para a gente que se a gente seguir o lado do bem, nós vamos ser espíritos grandes, inteligentes, com bastante virtudes, mas em nenhum momento eles disseram que fosse fácil, que fosse simples, que fosse de uma hora para outra. Então, apesar dessa persistência que a gente tem, dessa ideia, desse foco, da onde a gente tem que chegar, é melhor o não vai ser Luca, né? fácil. Não é melhor o Luca tá mediando? Ó, peraí. Peraí, só um minutinho. Vai ler o comentário? Tá, eu vou ler o comentário aqui. Ó, eu acho que esse Gabriel quer falar também, tá? O Gabriel? Não, pode deixar, vamos falar então. Só terminar o raciocínio. Então, a gente sabe que não vai ser fácil, não vai ser simples, vai demorar, mas a gente precisa ter essa coragem e o foco de onde a gente vai chegar, das coisas que a gente quer fazer. Vou ler só aqui, então, o comentário. As perguntas sobre o protagonismo jovem. Eu percebi que, pelo menos na minha casa, espíritos jovens que são protagonistas são aqueles que mais extrovertidos e conversam mais. E pensando que nós desenvolvermos os métodos de divulgar esse assunto, adaptando para cada um. Sim, normalmente quem tem essa facilidade de conversar, um pouco mais extrovertido, tem essa participação, né, assim, convívio com mais pessoas, ou acaba interagindo um pouco mais. É uma falha nossa, às vezes, né, das casas que a gente está trabalhando, tentar focar naquele que não tem isso, essa participação, para ver se a gente consegue instigar nele. Mas, como eu falei, às vezes precisa um pouquinho daquela coragem. Às vezes não para falar em público, não para falar, mas às vezes consigo mesmo. Fazer aquilo que você está com vontade. Você está com vontade de falar, está com vontade de aparecer, aparecer da forma que você está. Mas às vezes não, eu tenho que ter coragem para conversar com os pais, eu tenho que ter coragem para mudar minha vida completamente. A gente precisa começar a entender isso. E conversa, às vezes, em particular, né, com quem está na sua casa, com quem você precisa, com a mãe, com o pai, com o evangelizador, com o diretor, que seja, que caso você não consiga, né, ter essas... ser extrovertido como os outros são, talvez você consiga ter essa informação e a pessoa começa a adaptar. Às vezes a gente não é santo, a gente não tem uma bola de cristal para descobrir como tratar todo mundo, e às vezes cada um tem a sua limitação
de como passar um conteúdo, de como fazer um evento. Então, às vezes a gente tem essa limitação, então se as pessoas às vezes falar com a gente consegue adaptar, de certa forma. Mas, sim, na maioria das vezes existe pessoas que têm cada um tem seu perfil, né, e às vezes a gente tentar agradar todo mundo é difícil. A gente tem que, às vezes, ter essas chamadas das pessoas para ver se a gente consegue adaptar. O que você acha, Príncia, Juliana? Eu posso falar da minha experiência, porque eu sou do grupo dos jovens que é extremamente tímidos e introvertidos, assim. Então, quando eu entrei nos grupos que eu participava no Espiritismo, tem um que fazia muitos anos que eu não frequentava a Casa Espírita, e eu voltei para a Casa Espírita. Aqui em Franca chama COEM, que é o curso de orientação mediúnica, eu não sei se em outros locais é esse nome, mas é um curso de 3 anos. Durante 1 ano e meio, eu não falei no COEM. Então, as pessoas não conheciam a minha voz. E depois disso, eu virei até coordenadora do COEM. Então, eu acho que é você se conhecer. Quanto mais você se conhece, melhor. Você não tem que ser igual aos demais. Essa é uma característica dos demais. Cada um vai ter a sua. A minha, sei lá, eu era uma pessoa estudiosa dentro do Espiritismo. E aí eu fui tomando confiança. Então, eu tinha mais confiança na hora de, sei lá, tinha que responder alguma coisa. Então, o estudo fez com que eu ganhasse autoestima e confiança. E aí eu fui me desenvolvendo dentro disso. Dentro do departamento de mocidades, também eu não era das pessoas mais extrovertidas. A Príncia não pode deixar eu mentir aqui, mas o DM de Franca era um lugar de pessoas extremamente extrovertidas, vocês não têm ideia. Pessoas que cantavam, dançavam. Gente, tinha até a Ivete Sangalo. O Paulinho tá ali, ele vai lembrar da Gisele, super Ivete. Então, eram pessoas extremamente extrovertidas, mas eu achei meu espaço. Como? Sei lá, eu desenvolvi outras habilidades que não eram as deles. Então, isso que a gente fala do grupo, né? Cada um vai trazer uma característica. O que a gente não pode desanimar porque a gente viu o outro e acha que o outro tem uma tal característica que é melhor. Não, é uma característica boa, mas não a melhor. Cada um vai ter o seu protagonismo na forma necessária. No seu momento. Exatamente. O que a gente colocou, então, é assim, realmente, existem essas formas de você se aparecer, né, de cada forma que você acha interessante, e a gente precisa, às vezes, como evangelizador, como coordenador, a gente precisa tentar olhar para todo mundo também. O Gabriel comentou aqui que ele tenta participar de vários eventos, mas todas as vezes que eu iria, eu passei mal ou tinha acabado as vagas. Eu acho que eu só participei de 2 eventos, no máximo, mas estou inscrito no EAGERP, na Comenesp. Pô, Gabriel, acontece, tem evento, apesar do momento que a gente está passando, forçosamente, mas a gente está sempre com evento, com certeza vai dar algum momento aí para você participar, a gente vai conseguir se agir, roubou sua vaga, você vai conseguir participar e vai conseguir ver que é legal lá, vai ter mais oportunidades, fica tranquilo, a gente vai estar esperando vocês sempre. Tá bom. Só, assim, comentando uma coisa, né, sobre isso que a gente estava falando antes, que eu acho que tem muito a ver, assim, sobre essa questão das habilidades diferentes, assim, né? Eu acho que às vezes a gente super valoriza algumas coisas e menospreza outras, assim. Então, tipo assim, a gente acha que para a gente ser um espírita completo, a gente precisa, por exemplo, da palestra. Né? Essa é uma coisa que, por exemplo, eu gosto de fazer. Mas outra coisa que eu adoro fazer, assim, que eu sempre tento, assim, sempre que possível nos eventos, por exemplo, é trabalhar na cozinha. Eu adoro trabalhar na cozinha. Na Comenesp, que foi aqui em Franca, eu cuidei da cozinha, então foi tipo assim uma experiência, né? Fiquei uma semana sem andar depois, né, disso.
Mas foi sucesso. E aí eu acho que a gente tem que parar de fazer isso, sabe? De superdimensionar algumas coisas. A gente entender que a gente tem que desenvolver aquilo que a gente tem de habilidade e aquilo que a gente gosta, que a gente se sente bem fazendo, né? Sem ficar nessa de uma coisa é mais importante que a outra, assim. Dentro da casa espírita, por exemplo, eu vejo que isso acontece, por exemplo, com relação a médiums. Então, você ser médium dentro da casa espírita é o que há. E aí parece que as outras coisas não são tão importantes. Então, eu acho que tudo é importante, né? A gente precisa só saber onde que a gente vai se encaixar ali. Eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu acho que é por aí. Sim, como eu falei, né? Quando a gente faz os eventos, deixa a pessoa da faxina, o grupo da faxina faltar. Você vê se o evento inteiro, a pessoa que ia dar palestra no evento não tem grande problema para apresentar. Então, cada um tem o seu poder, cada um tem a sua participação, cada um tem o seu peso dentro do grupo. Aquele que vai só para participar também é muito importante, sempre foi muito importante para todo mundo, para o grupo, né? Então, o jovem, às vezes, como você falou, identifica um lá que fala, não, ele é o médium, ele é uma pessoa, é o ponto a ser atingido, né? Às vezes não é o teu ponto. Às vezes o teu ponto é ministrar uma aula, é ajudar numa aula, é ajudar na organização, é ajudar na cozinha, né? A diferença que você vai fazer para as pessoas ao seu lado, talvez não esteja lá fazendo uma palestra em cima de um palco, talvez seja outro ponto, né? Que vai te fazer feliz e vai fazer uma ajuda tremenda para todo mundo que está do teu lado. E para você mesmo, principalmente, né? Sim. Que, né? Oh, desculpa, Jéssica. Tá. Então, eu gosto de ir nos eventos assim, na parte da recepção, quando eu gosto de abraçar as pessoas, assim, já que como agora não pode, eu vi um sticker chamado abraços virtuais, tipo, enviando abraços virtuais, que eu tô sentindo saudades disso aqui, de não poder abraçar as pessoas, que tipo, eu transfiro uma parte da energia da minha para a pessoa e eu sinto o coração da pessoa assim, batendo, tipo, dá uma, ai, por favor, por que não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Então é isso. Sim, não, realmente esse distanciamento das pessoas, né, de todo o convívio que a gente estava tendo, numa rotina, a gente só sente falta depois, né, quando você falou, tem que ir na evangelização de manhã, putz, tem que ir na mocidade no domingo de manhã, sábado, depois do sábado sair, curtir, tem que ir de manhã, mas aí quando sente falta, quando você não tem que ir, a falta desse contato atinge bastante a gente, né. Tá todo mundo triste aí porque não vai ter o evento, então é complicado, a gente sente uma falta. Eu só queria, assim, a gente está comentando várias coisas, né, que tem relação, mas só a gente falar um pouco mais sobre esse item aqui do texto, né, que fala assim, ele usa até um trechinho aqui, né, do Leon Denis, que ele fala assim, ele fala sobre a comunhão, né, entre as pessoas. Então ele fala aqui nesse trecho específico, ele está falando sobre outros planetas, né, mas ele fala como que a gente, nesse processo, né, de um ir ajudando o outro, a gente vai construindo laços, né, e aí a gente vai formando essa comunhão entre todas as pessoas, né. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Que o desenvolvimento do outro, ele influencia também na minha vida, né? Então, a gente conseguir criar essa cadeia de colaboração uns com os outros, que às vezes é difícil, às vezes a gente tem... eu acho que isso vem muito desse ego nosso, né? Da gente querer entrar, às vezes, nessa disputa, né? A gente vive querendo nessa rivalidade com as pessoas, e às vezes é difícil para nós entender como que é desenvolver essa comunhão, né? E aí a gente sabe que o nosso futuro é esse, né? O Espiritismo ensina para nós que é isso que vai acontecer. E aí no livro ele fala muito bem sobre isso, né? Como que esse trabalho de um ajudando o outro, né? A gente vai formando essa cadeia
E aí só queria comentar isso, assim, de como isso é importante, né, para o nosso próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento do outro e para o desenvolvimento também do planeta que a gente vive, né? É uma forma, né? Sim. Ju, alguém quer comentar? Bruna? Jéssica? Ele fala da superação dos sentimentos inferiores, né, no final. Então, o desenvolvimento dessas potencialidades, dessas virtudes, ele é decorrente também da superação dos sentimentos inferiores. Então, é como um ciclo, né? Você vai trabalhando um e o outro automaticamente vai diminuindo. Uhum. Trabalhando uma potencialidade e um sentimento inferior automaticamente vai ali ficando mais apagado em você. Tem, a gente vai ter nessa... Não, só comentar uma coisa que eu lembrei da Ju falando, que eu tinha, nesse curso que a Ju falou, que a gente fazia aqui em Franca, que era um curso de mediunidade, assim, a gente tinha uma coordenadora que ela era super rígida, assim, mas ela falava coisas que eu trago para minha vida até hoje, assim, né? Ela falava pra gente assim, ela falava, gente, vocês acham que vocês fazem caridade na vida, assim? Né? Aí todo mundo de bobo, assim, né? Meio, claro que eu faço, né? Faço, faço sopa lá no trabalho, lá da casa. E não que isso seja uma coisa que não é meritória, né? Mas aí, quando ela falava isso, eu ficava meio assim, né? E teve um dia que ela foi explicar. Ela falou assim, gente, a gente não faz... Se a gente for pensar no que é a caridade mesmo, a gente não faz caridade. A gente faz beneficência, quando muito. Né? Por quê? Porque ela fala, você fazer a caridade de fato é você já ter desenvolvido todas as suas virtudes. Né? Então, quando você pega espíritos que de fato eram desprendidos, né, e tinham eram espíritos que já tinham ali desenvolvido várias outras virtudes, né? Então, isso que a Ju está falando de uma virtude puxar a outra, para você realmente, né, fazer em essência o que é a caridade, a gente precisa se desenvolver em vários aspectos, em várias virtudes. Né? Não é só... E não que isso não seja positivo, é lógico que a gente vai a passinho de formiga, né? Cada hora a gente vai desenvolvendo uma virtude em nós. Se a gente conseguir desenvolver uma virtude em uma reencarnação, já está de ótimo tamanho, né? Uhum. Mas a gente sabe que é um processo, né? E que demora. Então, por exemplo, o Haroldo, ele tem uma palestra que ele fala sobre isso e eu acho bem legal, que ele fala assim, que a gente desenvolver virtudes em nós é como se fosse uma horta. Ele fala assim, ó, lá na horta tem alface, lá na horta tem cenoura, lá na horta tem rabanete. Cada um desses vegetais, né, eles têm um tempo de maturação. Então, por exemplo, um alface, vamos supor que ele demora 2 semanas para ficar pronto, para já estar grandão e para a gente poder colher. Uhum. Às vezes o tempo da cenoura vai ser diferente, o tempo do rabanete vai ser diferente. Então ele fala que desenvolver virtude em nós é isso. Né? A gente vai ter um tempo para desenvolver cada virtude em nós. A gente não vai conseguir desenvolver tudo de uma vez e a gente não vai conseguir fazer isso em uma reencarnação. Né? A gente vai tentando ali e aí se a gente conseguir, né, colher um alface, né, se a gente conseguir colher, já está ótimo, né? Mas isso demora um tempo, né? Isso vem de pouco em pouco, né? Então, a gente fala que tem níveis, assim, né? Às vezes a gente acha que a gente já superou alguma coisa e a gente vê que em um nível um pouco mais sutil a gente ainda não superou. Então a gente fala assim, eu não sou uma pessoa egoísta, mas eu não sou uma pessoa egoísta em determinada coisa. Mas às vezes em outro aspecto eu sou uma pessoa egoísta. Então isso vai, né, variando aí. Fiquei O pensando sobre isso. autoconhecimento ajuda muito, né, nessa caminhada. O autoconhecimento do nosso estágio que a gente está hoje de evolução ajuda muito nessa caminhada que você está falando aí de começar a desenvolver cada parte, né, do nosso íntimo, daquilo que a gente está não defeituoso, mas é que a gente está menos ou mais do que o outro, né? Eu faço um pouco mais dou um pouco mais de carinho, dou um pouco mais de atenção, mas eu sou egoísta, eu sou melancólico em algumas situações. Então o autoconhecimento de cada um nos ajuda a definir, né, aquilo que a gente precisa melhorar ou não.
né? E a gente não ter também uma posição pessimista sobre as coisas, né? No sentido de Sim. que não é porque a gente tem determinada dificuldade, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão defeito, então eu prefiro falar dificuldade, mas assim, né? Uhum. Quando a gente tem determinada dificuldade, não é que a gente é uma pessoa ruim por isso, né? Então, quando a gente estava falando lá sobre as habilidades, se eu não consigo desenvolver um determinado tipo de habilidade, eu não sou pior que o outro por isso. Eu não consigo desenvolver aquilo, mas eu consigo desenvolver outras coisas, né? Então, eu acho que a gente também não ficar nessa culpa, sabe? De às vezes, porque a gente não consegue lidar com um defeito que a gente fica se sentindo culpado, e isso vai deixando a gente mais para baixo, e aí a gente vai, às vezes, dificultando até aquilo que a gente tem de bom, assim, sabe? Fico pensando sobre isso, assim. Ju, fala aí também, tô falantes hoje. É que eu já tô habituada, já nessa quarentena eu fiz várias lives, aí eu já tô familiarizada aqui com o ambiente. A falta de conversar pega a gente pegar qualquer oportunidade para fazer andar o negócio. O pessoal que está assistindo também pode comentar, gente. Estou feliz. O Pedro de Jales está aqui. Oi, Pedro. Podia abrir para falar um oi pra gente. Feliz com a participação de todo mundo. Galera, Ju, comenta aí, Ju. Ju, ia falar alguma coisa? Você acabou concluindo o que eu ia falar. Mas é isso. Do texto, são 2 pontos que a gente achou mais relevante. Então, é esse desenvolvimento pessoal, né? Esse potencial latente que a gente precisa desenvolver, que ele está aí para isso, e o coletivo, né? Que cada um traz o seu, e a junção desses potenciais trazem harmonia para o grupo, seja ele o grupo familiar, o grupo de amigos, o grupo da mocidade, e faz com que as coisas se realizem. Sim, tentar colocar em prática tudo isso, né? Aproveitar as oportunidades. Ter o autoconhecimento. Olha lá, a Sandrinha mostrando o livro. Mostra aí, Sandrinha, pra gente o livro. Leon Denis fala aos jovens, que a gente está comentando hoje. Eu queria só juntar isso que vocês acabaram de falar, que foi perfeito, né? A gente tem que identificar a oportunidade, saber ter autoconhecimento daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente pode usar, que a gente já tem de ótimo, e tentar agregar com o que outras pessoas estão fazendo, né? Juntar-se a grupos, juntar-se a eventos, a encontros, e fazer com que a gente comece a interagir, melhorar os pontos que a gente precisa. Coragem para fazer tudo isso, né? Ter força de vontade, disciplina, né? E cada vez participar mais, cada vez estar mais junto, apesar que a gente já está acabando essa quarentena, graças a Deus, vamos poder se encontrar, dar bastante abraço, e a gente vai poder conseguir, né, ter esse foco de colocar tudo que a gente está aprendendo aqui durante esses dias quieto, podendo ler bastante e colocar em prática isso que a gente está estudando. Mais alguma coisinha, Sandrinha, Jéssica? Faço. A Jéssica está me cobrando aqui que eu tenho que fazer a prece final. Eu faço. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Tem algum ponto que quer levantar, discutir? A gente ou o pessoal? Todo mundo. Quem quiser. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisinha, fica à vontade. Eu só queria deixar, assim, Depois o pessoal tá lendo esse livro, assim, a galera tá... Ou vocês estão mandando esse conteúdo, alguma forma? Sim, toda vez que a gente está fazendo a live, a gente comenta, fala, manda parte do livro, né? A nossa oportunidade, nossa vontade é fazer com que toda quarta-feira a gente tenha uma parte do livro até terminar, se Deus quiser. Muito legal. Mas aí, só assim, comentando, eu achei esse título, assim, desse capítulo sensacional, assim, só para fechar, assim, o que eu queria falar hoje. Quando a gente fala sobre missões juvenis, assim, eu acho que tem muito relação com o que a Sandra falou no começo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem hoje muitas possibilidades. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, a coisa mais preciosa dentro da casa espírita é o jovem.
Porque é o jovem que sabe manipular toda essa tecnologia que a galera está tendo muita dificuldade. Então, você vê, assim, que, tipo assim, a gente está vivendo esse momento de oportunidades e aí a gente já vem de alguns anos, de vários anos, né, com essa abertura, e eu acho que a gente realmente pegar nisso, assim, sabe? Descobrir a nossa característica, assim, ver o que a gente tem de ideal, de vida, que a gente pode levar, que a gente pode acrescentar, sabe? Qual que é a nossa palavra, qual que é aquela característica minha que eu acho super legal e que colocada naquele trabalho, naquela atividade, naquele grupo, poderia contribuir bastante, inclusive dentro da nossa família. Porque às vezes a nossa família só, não sei quanto tempo ainda tem, mas só para comentar Quando uma você coisa precisar. bem pessoal, assim, né? Que a minha família, assim, quando eu era mais jovem, era um contexto, assim, bem complicado, assim, a gente tinha várias dificuldades de convivência uns com os outros. Aí falando de uma coisa bem particular, assim, né? Mas meu pai, ele tinha problema com bebida alcoólica, né? Antes da gente entrar no espiritismo, assim. E aí eu e minha mãe começamos a participar do espiritismo. E aí depois a gente começou a ir, a gente começou a também fazer algumas mudanças na nossa própria vida. E aí eu acho que o meu pai vendo isso, ele quis começar a participar também por ele mesmo, assim, né? Que ele viu que já estava numa situação difícil, assim, né? Na família mesmo, por conta dessa dificuldade que ele tinha e que as nossas dificuldades estavam se somando, assim. E aí ele começou a participar da casa espírita e a nossa vida, assim, mudou foi, assim, uma mudança incrível, assim. Porque, por exemplo, né, uma das coisas que a gente começou a fazer e que mudou a nossa vida foi a gente conseguir se comunicar mais uns com os outros. Né? A gente conversar de uma forma melhor uns com os outros, a gente conseguir expressar para as pessoas as dificuldades que a gente estava tendo, com as situações que a gente estava enfrentando. Então, eu acho que passa, né, muito por isso, assim, as dificuldades que a gente enfrenta nos grupos, é a gente não conseguir, às vezes, se expressar, a gente não conseguir falar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. E aí eu acho que a gente conseguindo, né, fazer esse trabalho em conjunto, conversando uns com os outros, a gente vai crescendo muito como pessoas, né? E aí isso contribui de uma forma incrível, assim. Então, quando a gente fala dessas missões juvenis, gente, todo mundo tem uma super habilidade, assim. Todo mundo é um super-herói em alguma coisa e a gente pode levar uma coisa incrível para qualquer lugar que a gente estiver, sabe? Se dentro da sua casa o que está faltando por exemplo, igual no meu caso, né, é conversar, que seja você a pessoa que vai começar a conversar com as pessoas, sabe? Que vai começar a expressar aquela característica que você tem de bom, sabe? Não importa o que ninguém está fazendo. Né, que a gente consiga levar aquilo que a gente tem de melhor para os lugares que a gente frequenta, onde for, sabe? Onde for, que a gente vai conseguir harmonizar esse grupo e trabalhar de uma forma bem incrível, assim. Perfeito, é isso mesmo. Ju? Oi? Oi, Paulo. Quer comentar? Não, eu quero só fazer uma dica que nessa quarentena que estão passando, eu acabei de ler um livro do Deepak Chopra que chama As Sete Leis Espirituais dos Super-Heróis. Não é um livro assim baseado no espiritismo, mas as coisas que ele coloca lá no livro dá para entender que a gente pode se tornar um super-herói nas nossas vidas, só que por meios caminhos das virtudes, do amor, da caridade, como vocês estão falando aqui. É isso que eu queria comentar. Valeu, gente. Tá certo, mas é isso mesmo. A gente comentou aqui, a Prince, a Ju comentou, às vezes o que a gente vai fazer de incrível na vida do outro, às vezes é só escutar, às vezes é um simples gesto, um simples ato de reparar, de estar ali do lado. Então, o superpoder de cada um, a gente tem que encontrar e saber usar da melhor forma. Isso é se conhecendo sempre. A Jéssica lembrou aqui, pessoal,
Todas as lives a gente está salvando no YouTube. Toda quarta-feira tem uma live, toda terça, a Sandrinha está fazendo, todo sábado. Prática, eu acho que quase todo dia a gente está tendo aí do DM, a gente está tendo uma live para trazer um pouco de informações para você, uma participação de alguém especial sempre. Mais algum comentário? Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Falou, Gi, a gente também vai estar terminando, a não ser que alguém queira comentar, alguém tem alguma coisa para passar. Tem? Alguém? Só isso, queria dar boa noite e tudo lindo. Obrigada. Vocês são lindos. Que bom. Paulinho, saudade. Muito bem. Beijo, gente. Brigadão. Muito bom vocês com a gente, tá? Beijão. A gente que agradece. Acho que a Ju travou ali. Por isso A Ju travou. Acontece. agora ela entrou de novo. Então, se você tem alguma coisa para comentar, senão eu vou terminar com a prece. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, por favor. Só agradecer mesmo pelo convite, pela participação, foi muito bom. A gente que agradece, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês para participar com a gente, foi muito bom, muito especial. Gente, eu adorei. Obrigada também. Esses rostinhos. Saudade. Bastante. Pode ir lá então, pessoal, vamos encerrar, vou fazer a prece e aí a gente dá tchau. Queria agradecer nosso mestre espiritual, nossos anjos da guarda que nos acompanham, que nos amparam por essa semana que está passando, que possamos estar sempre no caminho do amor, da caridade, que a gente possa aproveitar todos esses ensinamentos que a gente está tendo, podendo aprender, podendo conviver com pessoas especiais, e que a gente consiga sair dessa quarentena melhor do que a gente entrou, que aqueles que não têm a mesma oportunidade que nós temos, que possam ser abraçados, ser instruídos, e que, se Deus quiser, tudo voltará a ser o normal. Agradecemos por mais esse dia, que assim seja. Obrigado, pessoal, obrigado, Príncipe, obrigado, Sandrinha, obrigado, Nayara, Pedro. Galera, obrigado mesmo por ter participado. Até mais, Obrigada, tudo de bom. Gente, valeu. Um beijão, tchau, tchau. Tchau. A todos. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.